Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 11 do curso avançado Como Investir em Small Caps. Vamos lá? Bom, vamos continuar falando aqui da análise por indicadores. Vou focar aqui nessa parte final agora, nessa aula, na análise, pegar aqui a canetinha, a análise qualitativa, tá bom? É a parte final aqui da análise por indicadores, tá bom? Na verdade, a análise qualitativa, você já vai buscar uma análise muito mais aprofundada do que a análise por indicadores. É já uma continuação dessa análise, é um último filtro onde você vai construir uma tese de investimento para cada empresa, tá? Você vai construir uma historinha aqui para cada empresa, por que você vai investir em cada empresa e vai tentar eliminar essas empresas ruins aqui. É a sua última chance de tentar tirar uma empresa que tem algum problema na carteira, tá bom? Então, qual é a relação entre indicadores e fundamentos? É interessante entender isso. Ao longo das últimas aulas, vimos como usar indicadores para identificar boas small caps, né, que é a análise por indicadores, usando primeiro um checklist, depois um filtro mais qualificado, né? Mas, no geral, indicadores como margem líquida e ROIC, eles indicam, né, eles são característicos de empresas com vantagens competitivas. Ou seja, te mostra que aquela empresa tem algum tipo de benefício, pode trazer algum tipo de benefício para o investidor. Porém, isso não significa que bons indicadores representem sempre bons fundamentos. Então tem que ficar isso aqui sempre na cabeça, tá? Bons indicadores nem sempre representam bons fundamentos. Então vamos entender a diferença entre indicadores e fundamentos. Indicadores, essa figura do iceberg eu já usei várias vezes, né? Você já deve ter visto. Indicadores te mostram a ponta do iceberg, que está fora da água, o que é visível a olho nu, tá? E fundamentos, ele já engloba todo o iceberg. Então você vai ter que, para você entender todo o potencial de uma empresa, né, você vê que a empresa é muito mais do que apenas indicadores. Então você tem que entender isso aqui. Para você ver essa parte aqui do iceberg, você vai ter que mergulhar um pouco mais fundo, não é verdade? Vai ter que estudar a empresa mais aprofundadamente. Tá? É lógico que, de acordo com a sua capacidade, cada pessoa tem uma capacidade de estudo, uma capacidade de investimento, de tempo. Então, às vezes você vai conseguir chegar só nessa profundidade aqui, tá? Você não vai conseguir ir muito fundo, mas já é bastante, é muito mais do que só os indicadores. Quanto mais fundo você for, melhor, tá? Ninguém consegue chegar aqui embaixo, tá? Ninguém. Nem mesmo uma pessoa que trabalha na própria empresa, lá que tem todos os indicadores, ela não consegue entender a empresa da forma que ela deve ser entendida. Muito difícil, tá? Cada pessoa tem um viés, tem um erro, tem expectativas próprias em relação à empresa. Então é muito difícil a pessoa ter a compreensão total da empresa, tá bom? Então, o que são os fundamentos? Quando você faz o fundamento, você constrói uma tese de investimento. Tá? Você tenta descobrir quais são as vantagens competitivas daquela empresa, por que ela se diferencia, por que ela é boa, o que diferencia ela das suas rivais, né? O que pode trazer longevidade, ou seja, fazer com que ela dure bastante tempo e que ela traga resultados de longo prazo e finalmente gere valor para o acionista. Isso são os fundamentos. Tá? Então, fundamentos são fatores, elementos e características de uma empresa que explicam a sua vantagem competitiva, ou seja, a sua força, a sua capacidade de competir com outras empresas, que resultam no seu desempenho atual e permitem projetar, isso que é importante também, projetar, quando você quer entender principalmente uma small cap, tá? Projetar, você quer entender o que ela pode ser lá na frente, né? Você está tentando projetar um futuro, um desempenho futuro para essa empresa, tá? Então essa parte aqui é fundamental para um small cap. Então, qual é a relação de fundamentos e indicadores? Essa aqui, ó. Os fundamentos, eles geram desempenho da empresa. E o desempenho é medido, né? Minto. Vamos lá, de novo. Vou voltar aqui. Fundamentos geram desempenho e desempenho vai gerar o quê? Resultados. E, finalmente, os indicadores vão medir os resultados. Então, indicadores medem resultados. Indicadores não são resultados. Tá? São formas de medir. Você mede através do lucro, você mede através de receita, você mede através da margem líquida, do ROI. Então, você tem vários indicadores para medir o resultado de uma empresa. Tá? Mas os indicadores eles têm relação com o passado. Tá? Eles mostram o passado da empresa, sempre olhando para o passado. Tá? Você está sempre olhando o que aconteceu lá atrás.
tá? Então você não sabe o que vai acontecer no futuro. Como Warren Buffett diz, é o seguinte: no mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro do que o para-brisa. Então, o indicador, o que ele quer dizer com isso? O indicador ele te mostra o que aconteceu lá atrás. Lógico, o espelho retrovisor, você tem a clareza dos indicadores, o que a empresa fez, o que a empresa gerou de resultado, o que ela produziu, mas para frente você não sabe. Então, o para-brisa sempre é um pouco sujo, um pouco nublado. Tá? Então, esse é o significado da frase. As pessoas tendem a andar nesse carro do mercado apenas olhando para o para-brisa. Minto, apenas olhando pelo espelho retrovisor. E isso é perigoso. Se você andar só olhando para trás, o que vai acontecer? Você pode bater com o carro. Né? Então, mesmo que o para-brisa esteja um pouco sujo, você tem que tentar entender o que está acontecendo lá na frente. Você tem que tentar entender, ou então vai mais devagar um pouquinho, né? Tenta ir devagar, tenta diversificar para você ter um caminho mais seguro, tá? Então, essa é a ideia dessa analogia aqui. Indicadores medem, então, o desempenho da empresa. Fundamentos geram o desempenho da empresa. Então, por uma lógica errada, as pessoas pensam o seguinte: por uma lógica simplista, que indicadores medem os fundamentos. Então, isso aqui está completamente errado. Tá? Indicadores medem desempenho, fundamentos geram desempenho, então as pessoas acham que indicadores medem fundamentos. Está errado. Indicadores não medem fundamentos. Tá bom? Está completamente errado. Então, lógica simplista é uma forma simples de analisar e relacionar duas variáveis, sem considerar relações de causa e efeito e outros fatores externos. Então, tem que ter cuidado com essa lógica. A visão abrangente correta é a seguinte: indicadores medem resultados que são gerados pelos fundamentos. Indicadores indicam, mas não determinam, tá? Uma empresa com bons ou maus fundamentos. Então, indicadores podem ser quantificados. Outra diferença, eles podem ser medidos. Com a caneta aqui, é uma cor mais forte, preto. Tá? Indicadores podem ser quantificados. Tá? Eles podem ser expressos em números, em informações objetivas, tipo sim ou não. Por exemplo, a empresa pertence ao novo mercado? Sim ou não. Né? A empresa tem tag along? Sim ou não. Ou então por números. Qual o lucro? 200 milhões. Qual a margem líquida? Um percentual, que é um número. Tá? Então, ela pode ser expressa em números. Como está aqui, exemplos, receitas, lucros, dividendos, tudo isso aqui são números, são indicadores. Né? Agora, quando você vai num fundamento, não pode ser quantificado facilmente. O fundamento não tem sim, não. Tá? Qual o produto de uma empresa? Sim, não existe, né? Qual o produto de uma empresa? 10? Não, não é. 10 é a produção. Então, assim, produto é o que ela produz. Você tem que escrever um texto. Ou seja, é um conteúdo qualitativo. Então, não podem ser quantificados facilmente. Exigem uma análise qualitativa. Exemplo, qual a história da empresa? Qual o produto? Como a marca dela funciona? A imagem dela junto ao público? Qual o posicionamento de mercado? Qual o conhecimento específico que aquela empresa tem sobre determinado assunto? Gestão, como funciona a gestão da empresa, governança, tecnologia, recursos humanos. Qual o ambiente competitivo que aquela empresa está, né, externo? Ela está no setor muito concorrido, pouco concorrido? Quais são os principais concorrentes dela? Então, isso tudo são fundamentos da empresa. Está vendo como é diferente, né? Você não consegue quantificar isso aqui facilmente, você tem que realmente estudar. Outra analogia que eu gosto é que indicadores são como biquíni, mostram muita coisa, mas escondem o essencial. Então, como estudar os fundamentos? Vamos lá. O básico que você deve saber. Então, você foi lá, fez a análise checklist, selecionou um grupo de small caps, passou para o segundo ponto, fez uma análise qualitativa do histórico dos indicadores. Então, você chegou a um grupo menor de empresas que você acha que tem um bom histórico de indicadores, são small caps, de repente não estão com um preço interessante, aí você quer agora entender os fundamentos. O que você deve saber então? Primeira coisa, o que a empresa produz? Isso que parece óbvio, né? Mas as pessoas muitas vezes compram ações de uma empresa sem saber o que ela produz. Tá? Não sabem o que ela produz e nem como ela produz. Esse produto e serviço será essencial daqui a 10, 20, 30 anos? Então, uma pergunta que você tem que tentar responder. Tá? Aquele produto é essencial, é perene, daqui a 10 anos vai continuar sendo importante? Qual a posição de mercado dela?
né? A minha empresa está crescendo, está ganhando market share, está ganhando mercado, o lucro está aumentando, tudo isso depende da posição de mercado dela. Qual a imagem, qualidade, tecnologia que diferencia o produto dessa empresa? Isso aqui já é mais difícil, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Tá? Qual o diferencial daquela empresa em relação às outras? Ela é mais rápida? Ela é mais precisa? O produto é melhor? O produto é mais barato? Né? O que é o diferencial competitivo dessa empresa? Por que vale a pena comprar aquele produto? Ou aquele serviço? Né? Que fatores fazem a empresa X ser competitiva hoje e podem fazer com que ela continue competitiva lá no longo prazo? Então vamos lá. Essa aqui, deixa eu botar aqui, é a pergunta final, né? O que você está tentando responder para você mesmo? Tá? Você quer comprar uma ação que seja competitiva, que vai dobrar de tamanho, triplicar, quadruplicar. Né? Mas que fatores fazem ela ser assim hoje? Onde estudar os fundamentos? Primeiro, a leitura dos relatórios da empresa. Tá? Você tem que ler relatórios exaustivamente, todos os relatórios da empresa. Ler o site, entender a empresa, ver o que ela faz, ver os projetos que ela tem de futuro, porque assim você vai entendendo o histórico daquela empresa, se ela está sempre prometendo que cumpre. Tem empresas que prometem muita coisa e não cumprem, então você sabe que aquela gestão não é muito confiável. Tem outras empresas que a gestão é confiável, tudo que ela faz, tudo que ela promete, ela acaba cumprindo dentro do prazo, ela consegue gerar os resultados que ela fez lá no relatório, que ela prometeu cumprir. Então você começa a entender que a empresa tem uma boa governança, ela promete, ela cumpre o que promete. Tem que ter cuidado porque sempre tem um viés otimista, né? Os relatórios sempre tendem a ser muito otimistas. Outra fonte interessante de informação são estudos de analistas, tá? Só que não deve ser desprezado. Você tem que ter cuidado com o seguinte, se o analista indica a empresa, vai ter um viés otimista. Tá? Ou seja, vai ser otimista em relação à empresa. Se ele não indica, ele vai ser pessimista. Então você tem que levar isso aqui em consideração. Tá? Tem que sempre botar um filtro aqui. Mas estudos de analistas ajudam muito. Tá? Eu mesmo uso estudos de analistas. Né? Várias casas de análise publicam, tem o pessoal do Sell-Side que faz relatórios sobre as empresas. Isso tudo é fundamental para você ler, você ter uma segunda opinião sobre aquele caso, sobre aquele assunto. Tá? Então ajuda bastante. Leituras de artigos e livros sobre a empresa. Isso aqui também vai te ajudar. Você entender como é que a empresa surgiu, o que a empresa está fazendo hoje em dia. Tá? Tanto artigos científicos, quanto artigos de jornal, quanto artigos acadêmicos, tá? E livros sobre a empresa, sobre seus fundadores, sobre a história da empresa, etc. Aqui eu falei de artigos acadêmicos, teses, dissertações, estudos publicados em congressos que abordam a empresa. Isso tudo tem disponível na internet. Outra coisa interessante é você pesquisar sobre o setor da empresa, tá? Não só sobre a empresa em si, mas sobre o setor. Tá aqui, ó, tá? Estudos acadêmicos sobre o setor. Por exemplo, o setor de software, o setor de construção civil. Tá? Então, isso aqui é interessante, você também ter acesso a esse tipo de... Não só a empresa, mas também ao setor dela de atuação. Outra fonte de informação é pesquisar junto ao RI. Né? Pessoas que trabalham na empresa que você conhece. Você pode também visitar a empresa, tá? Geralmente o RI ele gera essa possibilidade de você ir visitar a empresa, conhecer o local, tá bom? Então, lógico, aqui você já vai ter que ter um pouco mais de tempo, né, para fazer isso aqui. Bom, só estou mostrando isso para você ver que o estudo fundamentalista não é só pegar indicadores e botar no papel e pronto, entendeu? Ele inclui um ponto além, um pouco a mais de trabalho do que só olhar números. Então é isso aí, obrigado, até a próxima. Na próxima aula vamos ver um método bem legal de selecionar small caps muito descontadas, tá? Que é aquele padrão lá do Deep Value Investing, onde vamos ver empresas com descontos muito grandes em relação ao preço. Vamos lá então? Até a próxima, hein? Não perca. Tchau, tchau. Dúvidas e comentários, coloque aí na área específica do vídeo, ok? Muito obrigado.